Bom dia, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Bom dia. Vocês não ficaram com vontade de dar uma balançadinha, não, com essa música aí? Não? Então vocês não existem. Não é possível. O Luiz aí, dando aquela cadência, o maestro Caio cadenciando, aí a gente fica naquela de... né? Isso. Irmão, você sabia que nos céus nós vamos dançar? Quem foi que disse amém? Ainda bem que é no céu, viu? Não é aqui, não, é no céu. Aqui a gente fica esperando o momento. Mas será que você vai tocar algum instrumento no céu? Não sabe, devia saber, né? Vai dançar, tá bom. Pai nosso que estás nos céus, Tu és bom e fazes o bem, a Tua misericórdia dura para sempre. Louvamos-Te, sobretudo por Teu Filho, nosso Senhor Jesus, que é a razão de estarmos aqui, nesse lugar, como povo do Senhor, igreja do Senhor, e pensando naquele dia, quando estaremos para sempre com o Senhor, num banquete eterno. O Senhor mesmo disse que não mais experimentaria do fruto da videira, senão naquele dia com o Teu povo. Senhor, que pensemos nas coisas lá do alto, onde Tu vives, para que o nosso viver seja agradável a Ti. Perdoa os nossos pecados e dá-nos a graça do entendimento. Oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ler em Mateus capítulo 5, mais uma vez, o versículo 17, que assim expressa. Mateus 5, 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Essa é a terceira vez que nós olhamos para esse texto com esse tema tão importante, tão gracioso, que é o fato de o Senhor Jesus amar a lei, Jesus e seu amor pela lei. Se nós fôssemos resumir isso, como é isso? Nós podíamos lembrar do que ele mesmo disse aos seus discípulos. Ele falou: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Com isso, ele quer dizer que se nós amamos a ele, nós vamos amar o mandamento dele. Se nós amamos o mandamento, é porque nós amamos a ele. Poderíamos até ilustrar isso. Pensemos num filho ou em filhos na relação com seus pais. O que o seu pai disser, esses filhos vão querer honrar a palavra do pai. Mas, ao honrar a palavra do pai, ao honrar aquilo que os pais determinaram para eles, nós podíamos dizer que esses filhos estão
de fato, amando os seus pais, ou o seu pai. Então, quando olhamos o Senhor Jesus dizendo aqui, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. E mais coisas que ele diz a seguir, isso mostra que ele amava a lei. E como vimos no domingo passado, cumpre-se nele o que o salmista, no Salmo 119, a partir do versículo 97, diz. Lá ele expressa dizendo assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Então, se aplica ao Senhor essas coisas que nós estamos vendo. E vocês veem que quando falamos desse aspecto relacionado com o tema até agora, nós vimos que Jesus ele se mostrando em harmonia com a lei e os profetas. Daí vimos que o seu ensino, começa por aí, não era algo novo, não havia novidade. Não, ele andava nas antigas veredas. Ele cria naquilo que os profetas, por sua vez, ensinaram, disseram, porque falaram de acordo com a lei. Então, havia uma harmonia entre os profetas e a lei de Moisés. Consequentemente, quando o Senhor apresenta aos seus discípulos, nesse sermão chamado Sermão do Monte, o seu ensino, ele deixa muito claro: o meu ensino está em harmonia com a lei, consequentemente, não há novidade nele. Ora, foi isso que nós vimos. Em segundo lugar, que Jesus amou a lei e a cumpriu perfeitamente. Nós vimos isso no domingo passado. Nós vimos que ele realmente amou a lei e os profetas, mas falta a gente ver agora, a segunda parte desse ponto 2, que Jesus veio cumprir a lei e os profetas. Vejam, irmãos, ele diz: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Essa expressão, esse verbo cumprir, ele literalmente significa encher, ou seja, vocês têm um copo, vocês têm um copo, esse copo, a água está até aqui, ele está, você pode dizer que está cheio, mas não está completamente cheio. À medida em que você vai colocando água nesse copo, antes de transbordar, e já no limite, não é perceptível a olho nu, mas há um bauladozinho, é como se no meio do copo houvesse algo mais alto um pouco. Quando chega a esse ponto, nós dizemos, perfeito, ou seja, chegou à plenitude, o limite. Quando ele diz, eu vim cumprir, é cumprir de fato, completamente, totalmente. Daí Crisóstomo diz o seguinte, que com relação às palavras do Senhor, não eram, essa expressão dele, essas palavras dele, não eram uma revogação, uma abolição daquelas primeiras, ou seja, a palavra dele, a lei, mas é uma exposição e o cumprimento das suas palavras. Então, se nós perguntarmos o que é essa lei, o que significa a expressão os profetas? A lei, sem dúvida alguma, os estudiosos, todos eles são unânimes em aceitar a ideia de que trata-se do Pentateuco, ou os 5 livros da Bíblia, de Gênesis até qual livro? Deuteronômio, porque Josué já é o histórico, já é considerado histórico. Então, a lei tem a ver com o Pentateuco, e é muito interessante, irmãos, que lá na lei de Moisés,
há, sim, 2 mandamentos sintetizados em toda a lei. O primeiro é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, enfim, com a totalidade do teu ser. Mas também na própria lei de Moisés diz: olha para o teu próximo, ame o teu próximo. O problema dos judeus é que quando eles olharam, amaram o teu próximo, eles achavam que o próximo deles era somente judeu, um israelita. É raro. Mas então você vê que no Pentateuco a lei pode ser resumida nessas 2 coisas: amar o Senhor, como Moisés diz. Os 4 primeiros mandamentos relacionados ao amor ao Senhor, mas os outros mandamentos, do 6º, aliás, do 5º até o 10º, ali está o amor ao próximo. Começa qual mandamento? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, porque tem a ver com a relação bem mais próxima do homem, mas se aplica ao próximo. Assim, a lei e os profetas, ou a lei ou os profetas, são todo o Antigo Testamento. Ainda não havia divergência entre a lei e os profetas, porque temos mostrado, a lei diz o quê? Está resumindo a lei. Lá está o resumo da lei. Mas quando você chega nos profetas, o que eles fizeram não foi invenção. Eles falaram da parte de Deus aquilo que Moisés falou. Mas os profetas trouxeram revelações, sim, mas o Senhor nunca trouxe na sua revelação qualquer coisa que destoasse do dever do homem de amar a Deus sobre todas as coisas, do dever do homem de amar o seu próximo. Não. Na verdade, o que os profetas fizeram, diz o teólogo, eles reafirmaram a lei do Senhor Deus. Por isso, meus irmãos, quando nós olhamos para aquilo que o teólogo muito conhecido nosso, D.C. Ryle, disse, a gente tem que concordar. Ele diz assim: nosso Senhor vê este mundo a fim de cumprir as predições dos profetas, os quais profetas, desde os tempos antigos, haviam profetizado que um dia viria ao mundo um Salvador. Então, quando esse Salvador chega, é interessante. Na linguagem de Hebreus, ele diz que ele veio e disse assim: eis-me aqui, estou eu, conforme está escrito no rolo da vida, ó Deus, para fazer a tua vontade. Corpo me formaste, e aí está ele aqui, para cumprir exatamente a lei. Então, ele veio, nós podemos dizer, primeiro para cumprir a lei cerimonial, quando ele se tornou o grande sacrifício pelo pecado. Sacrifício esse que todas as oferendas da lei mosaica todas essas oferendas tinham sempre apontado. Quando nós olhamos, por exemplo, vamos pensar aqui, qual foi o primeiro sacrifício que a Bíblia demonstra ter acontecido? Vocês lembram quando nossos pais pecaram e envergonhados fizeram para si vestimentas de quê? Folhas. Quando o Senhor se apresenta graciosamente e diz a Adão: onde estás? E então providenciou roupas para ele. Mas o quê? Vestiu com pele de animal. Primeiro sacrifício, apontando para o sacrifício dos sacrifícios,
realizado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vemos que ele de fato cumpriu todas aquelas ordenanças, cerimônias, eram muitos ritos, muitas coisas, o próprio sacerdote, sumo sacerdote, tudo apontava para ele. Por isso disse João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio e quando na cruz do Calvário, a palavra final dele foi dizer assim: está consumado. Tudo pago, a lei cumprida, cabalmente cumprida. Lembra do copo cheio, plenamente cumprida. Ele veio também para cumprir a lei moral. Claro. O que ele fez? Prestou obediência perfeita à lei moral, o que nós jamais teríamos feito. Não há homem nenhum que tenha chegado perto de cumprir a lei do Senhor. Ainda que a lei dizia que o homem deveria ser salvo na medida que ele guardasse a lei do Senhor, mas ninguém conseguiu fazer isso. Nem Adão, ninguém conseguiu fazer isso, porque Adão poderia ter feito, mas Adão desobedeceu. Então, caiu. O pacto que o Senhor tinha feito, chamado pacto das obras, com Adão, esse pacto foi realmente, flagrantemente quebrado. Daí vem o pacto com Abraão, que é o pacto não mais das obras, mas o quê? Fé. Ou seja, pela fé, Noé fez o que fez, pela fé, Abraão fez o que fez, mas o Senhor, aprove ao Senhor fazer com que em Abraão é que residisse toda a essência relacionada com a obediência pela fé em Abraão. Daí, olha só que coisa linda. O Senhor requer de Abraão o seu filho, o único filho prometido. Nós não sabemos o que se passou pelo coração de Abraão, mas quanta angústia ele sofreu, porque era o único filho dele, e ele levou para o lugar do sacrifício. Quando ele já estava para sacrificar a criança, na verdade era um pré-adolescente, provavelmente, aí uma voz bradou: não faça isso, porque agora eu sei que você teme a Deus. E agora? O que fazer se a palavra foi: sacrifica teu filho? Abraão olha e vê, preso num arbusto, o quê? Um cordeiro. Era o Senhor Jesus, prefigurando o Senhor Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Então, ele veio e cumpriu a lei moral, prestando-lhe obediência perfeita, porque no caso que eu citei de Abraão, ele obedeceu, mas não obedeceu de forma perfeita, nem podia fazê-lo. Somente Cristo foi quem prestou obediência. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Abraão não pôde fazer isso, porque o filho dele não podia satisfazer aquilo que o Senhor queria. Então, por isso é que ele pôde dizer também: está consumado. E com relação a essa obediência do Senhor, existe aquilo que é chamado de obediência ativa e obediência passiva. Quando é a obediência passiva? Quando ele é levado para a cruz, ele faz, sim, ele cumpre a lei, mas do ponto de vista da obediência ativa, é quando ele obedece cada um dos mandamentos do Senhor de forma prática. E é nele que nós vemos todos os mandamentos do Senhor cumpridos. Eu pergunto, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando é que nós vemos no Senhor o seu amor ao próximo demonstrado até o fim?
Aliás, João capítulo 13 diz que ele amou os seus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Mas quando é que nós vemos isso de forma bem prática? Bem, o fato de ele ser crucificado por nossa causa já demonstra isso. Mas há um detalhe tão significativo, irmãos, porque é didático. É quando ele está na cruz, ele olha e vê debaixo da cruz quem? Sua mãe, segundo a carne, e o discípulo amado. E o que ele fez? Amou a ela e amou a ele. Como ele amou a sua mãe naquele momento? Tendo continuado cuidado com ela, ao dizer ao discípulo amado: eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Ao dizer eis aí tua mãe, ele colocou sob a responsabilidade daquele discípulo amado cuidar dela. É por isso, irmãos, que os apóstolos, ao interpretarem aquilo que o Senhor Jesus disse, fez, mandou que eles fizessem, ele chegou ao ponto, o apóstolo Paulo dizia assim: quem não tem cuidado dos seus, nem da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Meus irmãos, quando se vê mães, pais, velhos, envelhecidos, colocados em asilos, levados para seja lá para onde for, isso devia chamar a atenção nossa. Será que esses filhos estão amando os seus como a Escritura diz que deveria ser feito? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele cumpriu, sim. Assim ele veio, cumpriu a lei, pagando com o seu próprio sangue reconciliador a penalidade pela nossa quebra da lei, uma penalidade que nós jamais poderíamos ter pago. É o que nos ensina Hebreus. Eu peço que vocês abram suas Bíblias, Hebreus capítulo 10, por gentileza. Acompanhe, eu vou fazer uma leitura aqui na Nova Versão Internacional, mas acompanhe na medida que eu vou lendo aqui, vocês vão acompanhando aí. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. O que é que quer dizer ele aqui com essa palavra? Eu vou fazer a leitura aqui. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Ora, quando diz que é sombra, isso lembra, meus irmãos, uma ilustração para explicar o que seria a sombra, a questão da fotografia. Eu tenho aqui no meu... Quanto tempo tem aí que eu acabei de esquecer de falar? Eu esqueci, 29, quase 30. Eu esqueci de acionar aqui o meu, que eu gosto de olhar o meu e o seu olha, eu olho daqui. Mas então, o que eu falava da sombra? Vocês sabem o seguinte, eu tenho aqui, por isso que eu lembrei, no meu celular, hoje, totalmente a foto dela. Eu olho a foto dela, eu lembro dela, mas essa foto é ela? Não. Você podia dizer assim, é sombra, é simbologia, é algo que aponta para a realidade, não é realidade. A realidade é ela sorrindo, a realidade é ela respirando, com cheiro, etc, etc. Então, a lei, toda ela apontava para ele, mas como sombra. Então veja, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade.
Estou lendo aqui a Nova Versão Internacional para vocês acompanharem. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Ele diz assim, de outra sorte, faz uma pergunta. Estou lendo agora na nossa versão. Não teriam cessado de ser oferecidos por quantos que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Veja a pergunta. A Nova Versão diz, se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Sim, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. A sombra tinha, o Antigo Testamento tinha um efeito, em certo sentido, provisório. O perdão dos pecados, os crentes sabiam que seria tratado absolutamente de forma perfeita mais adiante. Isso não quer dizer, irmãos, que o Senhor não perdoava. Porque quando o Senhor perdoou Davi de todos os males cometidos, o Senhor perdoou mesmo. Mas Davi, como crente, como os demais crentes do Antigo Testamento, sabia, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Vocês estão entendendo? Mas a coisa precisava ser solucionada definitivamente. No entanto, o versículo 3 diz, contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Ou seja, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecado todos os anos, porque precisava de algo perfeito para ser realizado. Contudo, melhor dizendo, versículo 4, pois é impossível que sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse, sacrifício, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro, ou seja, aquilo que a lei estabelecia no Antigo Testamento, ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, o que aconteceu? Fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Irmãos, quando ele disse, está consumado, sabe, Deus o Pai aspirou com prazer o sacrifício pelos nossos pecados. Porque a lei, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A justiça que é pela fé no Filho de Deus. Assim, ele exaltou a lei e a fez gloriosa, como ela é de fato. É uma expressão de um dos teólogos muito interessante. Não vim para revogar a lei, vim para cumprir. Jesus veio cumprir a lei e os profetas. Tudo bem, irmãos? Eu fiz uma pergunta, vocês não dizem nada. Tudo bem.
O senhor fala constantemente em obediência perfeita, né? E apontando sempre para aquele único que cumpriu perfeitamente essa obediência foi Cristo Jesus. Então, toda a obediência humana, ela é imperfeita? Absolutamente imperfeita é toda a obediência do homem. Mas toda a obediência do homem, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é perfeita. A questão é, nós não podemos fazer nada sem Ele, como Ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Como é isso na prática? Vamos imaginar que o Senhor seja um presidente de uma grande empresa. Então, o senhor está lá naquele escritório suntuoso, sentado na cadeira de presidente, muito beleza, e só entra lá quem é ordenado, quem tem essa capacidade. Talvez o senhor tenha assessores, etc. Mas chega seu filho, o neto não, porque o neto bagunça tudo, né? Mas chega seu filho, porque se pode botar o neto, aí dona Catarina já está rindo ali. Seu avô já está ali, porque o neto faz tudo, né? Mas chega seu filho, e então ele passa, entra, sem pedir para ninguém. Pensa, ele entra. Aí o pai o senhor, né, abre um sorrisão para ele, que foi visitado inesperadamente pelo filho. Mas seu filho me convida. Aí lá vou eu atrás dele assim, ele vai, onde ele vai, eu vou atrás dele, coladinho com ele. No máximo, segurança olha assim, o que esse cara vai? Mas quem está na frente da minha frente? Seu filho. Aí ele entra. Quando o senhor olha e vê o seu filho fica todo alegre. Aí o seu filho vira assim e me coloca na sua frente. Aí, sabe o que? Vou usar aqui uma linguagem com muito temor. Minha mãe dizia assim: quem a boca do meu filho beija, a minha adoça. Pai, ele me ama. E o pai ama o filho e ama aquele que está ao lado do filho com o mesmo amor. Isso não é para se entender. Não compreendemos isso. Vocês não pensarem que eu estou falando heresia? Vamos ver João capítulo 17. João capítulo 17, versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um. Quando nós entramos lá, eu estou do lado dele, atrás dele. O presidente vê como se fosse um. Como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. De que maneira? Como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Vamos ler juntos esse versículo 26, irmãos. Eu fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Deu para entender? Eu não entendo isso, não.
Ele disse que entendeu, mas eu entendeu o que eu expliquei. Mas nós temos que dizer assim: meu Deus, que amor! Que amor! Irmãos, em certo sentido, a relação humana de pais e filhos nos mostram isso. Vocês já notaram que quando o seu filho pequeno, quando chega em casa com os coleguinhas, com colegas, os coleguinhas, os pais tratam bem aquele vizinho por causa de quem? Do filho. Por que o Senhor amava os reis que sucederam a Davi? Por amor de Davi. Tinha um selo, um pacto com Davi. Por amor a Davi. Ele, inclusive, manteve acesa sempre a chama, por amor de Davi. E quero dizer para vocês, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Se vocês querem satisfazer certo pai, certa mãe, amem aqueles que eles, os pais, amam. Vá falar mal de pai, vá falar mal de filho, vá falar mal de filha. Fale mal do Senhor Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por isso, irmãos, nossa religião, que significa religação, tem a ver com o que ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é quem cumpriu a lei. Ele é quem cumpriu a lei e a fez gloriosa, no sentido de mostrar a glória da lei. Honrou o Pai, honrou a lei. Logo, amou o Pai. Alguma dúvida, irmãos? Vocês estão assim, aquela, o que está acontecendo? Vocês estão caladinhos. Estão entendendo? Estão entendendo? Eu aproveito para dizer assim, irmãos, vocês que são irmãos, não fale mal do seu irmão para o seu pai, porque seu pai não vai gostar de ouvir isso. São 2 filhos, mas não fale mal do seu irmão, para que seu pai ouça. Vocês acham que eu estou exagerando? Estou não. Interessante como há analogia à família com a família da fé. Não penseis que vim revogar a lei, não vim para revogar, vim para cumprir. Que tem isso a ver conosco, se somos discípulos do Senhor? Aí vem mais uma coisa que eu quero fazer bem prático. Irmãos, vocês acham que o Senhor Jesus Cristo se agrada de eu falar mal do meu irmão porque ele derramou o seu sangue? O que vocês acham? A gente devia ter mais cuidado nas nossas relações. O amor que ele tem por ele deve ser visto na cruz.
E se eu sou dele, nós devemos nos amar uns aos outros, como ele diz, assim como eu vos amei. Olha, é de última categoria ver irmãos falando mal de irmãos. Ontem eu recebi aqui uma pessoa, não está mais conosco, e pediu carta de transferência. Chorou copiosamente, dizendo: eu não quero falar sobre a carta de transferência. Eu vim aqui para pedir perdão para o Senhor. O senhor viu? O senhor estava aqui e me encontrou no caminho. Mas era um que se juntou a outros para falar mal de mim. E eu louvo ao Senhor porque o Senhor mostrou, abriu os olhos. Não devíamos fazer isso. Devíamos ser chamados de filhos de Deus, ou seja, pacificadores. O que tem isso a ver conosco, seus discípulos? À luz das bem-aventuranças do que estamos considerando, com exceção da lei cerimonial, certamente é nosso dever prestar obediência à lei de Cristo, pois ele mesmo disse, esses versículos aqui em Mateus 5:18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça, vossa conduta, não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu ver. Ele disse que tinha 30 minutos, foi? 30, não foi? Vou dar uma pincelada aqui no terceiro ponto. O que diz esse terceiro ponto? Jesus exigiu perfeito cumprimento da lei. Ele disse, porque em verdade vos digo. Eu não vou repetir porque acabei de ler. Ou seja, 3 coisas o Senhor nos mostra aqui, desses versículos 18 até o 20. 3 coisas. Eu vou citá-las, se der a gente vai tratando. Primeira coisa que ele mostra é que a totalidade da lei será perfeitamente cumprida, nesse versículo 18. A segunda coisa que vemos aqui é que o homem será retribuído segundo o seu manuseio da lei, é o que nos mostra esse versículo 19. E a terceira coisa, a boa conduta do íntimo dará benefícios eternos aos discípulos. Vamos pensar um pouquinho no primeiro? O que diz aí? Olha, ele está dizendo assim, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra.
Tentem entender bem uma coisa aqui. Esse versículo 18 está dizendo que a lei será de fato cumprida. Quem cumpriu isso? Ele cumpriu. Mas não fica só nisso. Todos os homens precisam cumprir a totalidade da lei. E quem não cumprir será penalizado. Vocês veem o privilégio que é ser crente no Senhor Jesus? Porque nele nós cumprimos a lei cerimonial, nele nós cumprimos a lei moral, nele. Vocês lembram da ilustração da gente entrando na sala da presidência lá? Irmãos, tudo, o menor mandamento, tudo tem que ser cumprido. Ah, mas e o que acontece se alguém não cumprir? Morrerá. O que foi que ele disse a Adão? De toda a árvore do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão morreu. Adão, essa questão da morte tem a ver o seguinte, tem a ver com separação de Deus e os homens, a morte espiritual, tem a ver a separação da parte física do homem com a sua parte espiritual, Adão morreu, e tem a ver com a separação eterna do homem de Deus. Eu fico aqui devagar para dizer que Adão se perdeu eternamente. 3 aspectos. Todos os dias nós vemos um aspecto dessa morte. Todo dia morre gente, todo dia gente é sepultada, mostrando que Deus é Deus, mostrando que todo homem passará pela morte, a não ser quando ele vier para levar, no sentido de arrebatamento, os seus. O segundo aspecto da lei, ou da morte espiritual. As crianças, quando nascem, elas nascem espiritualmente vivas? Estiquei o ouvido. Não! É linda! É linda aquela criança. Olha, a gente vibra, mas nasce com a mesma natureza do pai e da mãe. Só que a natureza do pai e da mãe já está tratada, porque creram. Agora, o empenho de pai e mãe não deve ser outro, maior do que qualquer outro, senão cuidar da alma daquela criança. Envidar todos os esforços para que elas conheçam o Salvador. E todo mundo vai passar pelo segundo aspecto da morte, que é a morte física, nós conhecemos isso. E então vem a questão da morte eterna. E tudo se resume no que ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. E aí, quando nós olhamos dentro do contexto, é morte eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, eu falo com temor, mas nós deveríamos, na medida em que entendemos, deveríamos ser muito mais envolvidos com a evangelização a partir da nossa própria casa, incluindo, abrangendo os vizinhos, abrangendo os colegas, abrangendo o mundo.
porque para isso ele nos chamou. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. É triste, simplesmente triste, e isso nós não temos ideia do que isso vai redundar. Quando as crianças ficam dizendo, papai, mamãe, vamos para a igreja, papai, mamãe, vamos para a igreja, e a negligência de pai e mãe, deixando de dar aos filhos o que é de mais importante, que é o cuidado com a sua alma. Eu já disse várias vezes, vou repetir, irmãos, não é uma questão de gosto do pastor Biratã ou gosto meu, querendo que vocês venham para cá. Não, é porque é mandamento do Senhor, que nós estejamos atentos a isso, para que nós possamos ter vozes em casa que soem assim. Vamos à casa do Senhor? E a resposta dos filhos é: me alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, parar os nossos pés à tua porta, ó Jerusalém. Tu desejou de chegar um dia para pregar nesse texto, pastor? Se o senhor quiser. Eu acabei de citar o salmo, que salmo foi? 120 e... quanto? Olha aí, o senhor sabe de cor. Que legal! Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sim, senhor. A pergunta do irmão é baseada em Tiago 4,11, que diz que, irmãos, não falei mal um dos outros, aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei. E atento a o que o texto diz, ele gostaria de saber que sentido é quando eu falo mal do meu irmão, eu estou falando mal da lei. E aí ele citou uma situação que ocorreu, que certa vez, falando de certo irmão, de certa situação, a pessoa falou que, ao falar mal, ele não está falando em si da pessoa, mas do erro que a pessoa cometeu. Foi isso que eu entendi. E aí ele se calou, e em que sentido isso é correto ou não, segundo o exemplo segundo a questão que ele trouxe. Ok. Ele citou Tiago, capítulo 4, peço que os irmãos vão até Tiago, capítulo 4. Ele citou os versículos 11 e 12. Eu vou começar perguntando a partir do versículo 12. O versículo 12 diz assim: um só é legislador. Quer dizer o quê? Que a lei foi feita por um só. De quem ele está falando? De Deus. Deus é o legislador.
Ok. A lei, consequentemente, é de Deus. Então, agora vamos para o versículo 11. Se eu falo mal do meu irmão, eu estou falando mal, estou julgando a lei e estou julgando a lei. Por quê? O que a lei diz? Que eu devo amar ao meu irmão. Se eu, contrariamente, falo mal do meu irmão, eu estou indo de encontro à lei, estou falando mal da lei, consequentemente, estou falando mal do legislador. Não é opcional. Eu não devo amar meu irmão quando eu quiser amar meu irmão. É meu dever. Amarás uns aos outros, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, toda vez que eu falar mal do meu irmão, eu estou falando mal da lei, porque a lei me diz para eu não falar mal do meu irmão. A lei me diz para eu falar bem do meu irmão. Essa é a primeira parte da resposta. O senhor entendeu? Vamos à segunda parte da resposta. Mas eu fui falar, estava falando de determinada situação, eu acho que é isso que eu entendi. E aí a pessoa, eu disse assim, olha, não fale assim. A pessoa disse, não, a gente tem que julgar o erro, mostrar o erro, alguma coisa assim. Vamos lá. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7 diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Irmãos, se tem uma coisa que é difícil, é nós julgarmos uns aos outros. Mas como assim? Eu pergunto, nós nos julgamos a nós mesmos de forma perfeita? Não. Nós falhamos demais. Porque nós nem nos conhecemos. Nós não julgamos a nós mesmos, porque nós não conseguimos. Quando ele diz aqui, não julgueis para que não sejais julgados, é no sentido de condenar as pessoas. E é isso que Tiago está dizendo, não fale mal do seu irmão, não julgue a seu irmão, não condene a seu irmão, porque ao fazer você está fazendo mal da lei, está julgando a lei, e você está julgando o legislador que disse que nós devemos bem dizer. Vamos aqui adiante. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Meus irmãos, eu vou falar mais uma vez para vocês. Não deem atenção a quem chegar para vocês, trazendo sua história, trazendo suas queixas, e não leve em consideração só ouvir a quem faz assim. Porque você não sabe como é que foi a outra parte. E aí? Sabe o que fizeram? Chamaram nosso Senhor Jesus de embusteiro. Eu pergunto, quem chamou o Senhor Jesus de embusteiro está certo? Mas falaram isso porque ouviram uma parte. Ouviram as autoridades de Israel. E aí vem o versículo 3. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão? É algo pequenininho. Porém, não reparas na trave que está no teu próprio. A trave me impede de eu ver o cisquinho no olho do meu irmão e ajudar meu irmão. Normalmente, irmãos, quando alguém chega para você falando de outrem,
tente discernir. A pessoa está alegre, a pessoa está ressentida, está com raiva. Se essas coisas estiverem, você tem que ficar muito atento. E sabe o que o Senhor diz para as pessoas que falam dessa maneira? Olha o que ele diz. Começa como o versículo seguinte. No versículo 5. Hipócritas. Aliás, no singular. Hipócrita. Porque se eu tenho uma trave no meu olho, eu estou impossibilitado de ajudar meu irmão. Então, quando eu chego com uma trave no olho, dizendo, meu irmão, você fez isso, assim, assim, aquilo, outro, eu estou sendo um ator. Respondi sua pergunta? Então, essa história de dizer assim, a gente tem que denunciar o erro, trabalhemos com fatos. Aliás, lá fora é assim. Mas nós estamos vivendo ainda um tempo de falsidades declaradas. E quando o Senhor diz assim, não dê notícia falsa. Não espalhe notícia falsa. Não está lá na lei? Meus irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu falo aqui para cada um de vocês, para todos vocês. Olha, quando a gente não pode olhar uma pessoa e no coração dizer assim, Senhor, abençoe essa pessoa, nós estamos maus. O Senhor olha e diz assim, você é um assassino, porque você está no seu coração odiando a seu irmão. Você ouviu? Você ouviu? Sim? Sempre a mesma coisa, deles serem classificados. E o Senhor Jesus também coloca a respeito de a gente avaliar a árvore por seus frutos. Mais tarde a gente também vai ver o apóstolo Paulo falando sobre põe a prova dos filhos. Então, como a gente pode usar critérios para avaliar, julgar, para a gente identificar o falso ou essas pessoas que pecaram para a morte? A pergunta do irmão tem referência, um contraponto, como nós devemos então julgar, né? Segundo a Escritura, ele coloca aqui como falsos profetas, e ele cita vários textos que trazem essa questão de até não comer com aqueles que pecam, aqueles que pecaram para a morte, sobre os frutos conhecereis, se a árvore produz frutos bons ou maus. Então ele dá alguns exemplos. Então, diante disso, de não julgar, como deve ser a nossa avaliação ao que o Senhor Jesus e a Escritura diz? Talvez você tenha sido estimulado a fazer essa pergunta à luz de Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados. Ali não está dizendo que nós não devemos ser criteriosos, não está dizendo que nós não devemos buscar discernir as coisas, mesmo porque a própria Bíblia diz que nós devemos escolher líderes que até mesmo tratem bem sua casa, sua mulher, seus filhos. Como é que você vai saber disso? É observando. Então, quando você chega à conclusão de que alguém está no erro, em pecado, e não se arrepende, mesmo você falando com a pessoa, mostrando o pecado da pessoa, ela não se arrepende, você tem que seguir o que a Bíblia diz. Por exemplo, não te metas com quem muito abre os lábios. Não está disso isso em Provérbio?
não diz também que, preste atenção, hein? Diz a Bíblia assim: até importa que haja partidos entre vós, para que os aprovados sejam o quê? Conhecidos. Preste atenção aqui. Nós estamos vendo aqui que não se deve falar mal do irmão, porque sem falar mal do irmão, fala mal da lei. Se você encontra alguém que fica lhe buzinando isso, chama você para a sua casa, chega na sua, vai na sua casa, você vai à casa da pessoa, e que chega lá, você fica ouvindo, falando mal dos outros, falando mal dos outros. O que a Bíblia diz? Olha, nem coma com esse tal. Estou respondendo parte da sua pergunta. Nem coma com esse tal. Porque está lhe chamando para você ouvir falar da vida dos outros. Vocês estão entendendo, irmãos? Se nós fomos chamados para bem dizer, não pagando mal por mal, nem lançando injúria, pelo contrário, bem dizendo. Respondi a sua pergunta? E não tivesse culpas nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, as reprovadas. Como a gente pode fazer isso, ó Deus? Eu conheço esse irmão que vive falando mal de outro. Aí a palavra do Senhor, quando ele está falando de disciplina lá em Mateus, ele diz que eu tenho que ir contra esse irmão e falar que ele se ajeitar, porque ele está indo contra a palavra do Senhor. É nesse sentido que você está sendo exposto pelo apóstolo Paulo? Ok, ele disse que fez essa pergunta baseado no que o pastor Biratão falou, quando ele fala de apontar o erro e como deve então ser a conduta dessa pessoa que aponta o erro, né? Ele lembrou até de Mateus 18, quando fala que se teu irmão pecava, é arguí-lo entre ti e ele só. E ele cita Efésios capítulo 5, versículo 11, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovais. Como deve ser essa reprovação? Como deve ser a conduta daquele que aponta o erro? Eu vou terminar aqui, pegando esse final aqui. Como é que se reprova? Olha, irmãos, é interessante. Raramente alguém vem a mim falar mal de outro. Raramente. Vontade tem, eu não tenho dúvida. Mas por que não vem falar comigo? Aliás, prefere falar nos cantinhos, com um, com o outro, mas não falam comigo. E às vezes até eu estou implicado na coisa, mas não falam comigo. Covardia. A Bíblia diz assim: os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo. Fulano foi pego assim, em flagrante, nisso, naquilo outro. Ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Enquanto não houver a manifestação do pecado, não adianta ficar elocubrando, não adianta ficar dizendo eu acho. Uma vez, inclusive tem esse outro aspecto, uma irmã aqui da igreja chegou para mim e disse: pastor, o pastor fulano de tal está adulterando. Eu disse: minha irmã, a senhora viu? Vi. Mais outras pessoas viram? Viram. A senhora estava junto dessas pessoas? Não. Então eu não quero saber não, irmã. Quero saber não. Porque a Bíblia diz assim: não aceite denúncia contra a presbítero, senão por intermédio de 2 ou 3 testemunhas. Eu pergunto, é fácil nós vermos o que não era real? Irmãos, tem gente que passa aí e diz assim: o pastor não está.
carro pode estar na oficina. Lá o seu Leonardo está apertando o parafuso do carro. Mas disse que eu não estava, porque não está o carro aí. Mas eu não posso errar, não posso falhar nisso. Então, o que é que a gente tem que pensar em fazer? Primeira coisa que a gente precisa é ter a certeza de que nós vamos falar com alguém de seu erro para o bem daquela pessoa, porque queremos que essa pessoa se arrependa. Por isso é que o Senhor diz, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão, mas você tem tanta vontade de vê-lo arrependido, que você vai chamar alguém que também queira ver arrependido aquele irmão, diz a ele, traz com o mesmo espírito, e aí os dois vão falar com aquele irmão. Se aquele irmão não atender a esses 2 ou 3, agora você faz assim, como somos presbiterianos, fala com um dos presbíteros, leva ao conselho da igreja, para que trate a situação. Estão entendendo? Agora, irmãos, eu espero, o senhor que fez a pergunta, hein? Depois não vão dizer que eu vim aqui trazer coisas para você pegar uma pontezinha e para falar o que não convém falar. Está tudo gravado. O senhor fez a pergunta? Recebeu a resposta? Entendeu a resposta? Guardou a resposta? Então vamos em frente. O senhor também, certo? E os senhores e senhoras também. Vamos ficar em pé, meus irmãos e irmãs, porque temos que lembrar que ele veio cumprir a lei, ele veio salvar os pecadores como nós. Vamos louvar o Senhor nosso Deus cantando o cântico que diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Quero sentar, meus irmãos, e agora vamos cantar o próximo cântico que diz: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus.
Cantemos ainda o próximo cântico que diz: Venha o Senhor minha vida oferecer. Oferta de amor.
Senhor Deus, nosso Pai, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Graças te damos, Senhor Deus, por esta manhã, pela tua palavra exposta, que o Senhor conduza cada dia, estarmos realmente gratos ao Senhor, oferecendo nossas vidas por amor e sacrifício agradável ao Senhor, porque assim mesmo o Senhor nos fez, sacrificou o seu único Filho por nós. Nós te louvamos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, peço a paciência de vocês para alguns informes importantes. E um deles de respeito ao primeiro encontro da fé reformada. Vocês não estão vendo nada, eu imagino. Jorge, você está lendo aqui? Dá para ler aqui, Jorge? Prints? Se fosse um print, você teria em mãos, não está. Mas esse é o primeiro encontro da fé reformada em Portugal, que se avizinha. E aqui o desafio. Esse vocês precisam estar nos ajudando em oração. Esse outro, você já deve ter visto, trata-se do 23º Encontro da Fé Reformada para Líderes, aqui em Manaus. E com isso encerraremos, com a graça do Senhor, esse ciclo de 5 conferências em 2024, coisa que não foi nada fácil, nada fácil. E queremos o apoio de vocês. Já desceram esses foram aqui? Estão lá. Como é esse apoio? Primeiro é orar mesmo, estar aí estarmos ombreados nesse trabalho de evangelização, como falamos agora há pouco. E esse envolvimento, precisa ser feito de uma maneira bem definida e ampla. Uma delas, irmãos, é contribuindo. Eu peço que os irmãos levem em consideração isso. A igreja tem dispensado bastante recurso com esses trabalhos e outros. E a igreja presbiteriana Cidade Nova, ela não pede ajuda de terceiros, não. Quando isso vem, nós recebemos de bom grado. Mas a igreja vive, anda, caminha, a igreja é gente em andamento, com os recursos que chegam à tesouraria, através dos dízimos e ofertas. Todo irmão que entrega o seu dízimo com fidelidade e oferta, ele está contribuindo para a expansão do reino, eu não tenho dúvida disso. Não preciso dizer o contrário. Todo irmão que se nega a entregar o que não é dele, mas é do Senhor, que deu 100% para ele, não vou dizer nem o que Malaquias fala, não vou dizer, mas é bom dar uma olhada lá e ver que Malaquias é bem incisivo, eu não vou fazer isso. Mas eu estou dizendo, Malaquias é bem incisivo, porque dízimos e oferta não nos pertencem, especialmente os dízimos. Tudo aqui que a igreja faz, você vê, a igreja tem atividades sociais, os irmãos não precisam desembolsar nada, porque já fazem isso com seus dízimos e ofertas. Nós entendemos assim, então seguimos aquele dito do Senhor: de graça recebeste, de graça dai. Então, ao contribuir para o Encontro da Fé Reformada, nós estamos contribuindo para missões, desde aqui na nossa região e mundo afora, como os irmãos testemunham. Tirando isso, irmãos, sim, vocês podem pegar... Onde é que estão esses folders? Esse aqui não. Esse aqui trouxemos de Portugal, eles ficaram em Portugal, mas... leve aqui, Marcos, por favor. Para quem quiser ver mais de perto, seria interessante. Muito obrigado. Esse aqui, não, você pode tirar, entregue a pessoas, especialmente líderes, pode ser líderes, pastores, líderes, presbíteros, líderes jovens, não tem nenhuma dificuldade para que seja feita essa inscrição. Tem tudo que a gente precisa
saber estar aqui nesse lugar. Então, os irmãos podem fazer essa divulgação. E estamos trazendo isso agora porque estamos em cima da hora. Daqui a pouco nós vamos fazer uma viagem de novo, se o Senhor quiser, para Portugal. Aliás, falar em viagem, eu peço as orações dos irmãos, porque nesse final de semana, se o Senhor quiser, minha esposa e eu estaremos viajando para São Paulo, onde eu fui convidado para pregar na igreja presbiteriana Vila Maria, uma igreja de 135 anos. Conhece lá a igreja, pastor? 135 anos. O pastor titular é o pastor Dario Cardoso, que vai estar em Portugal agora. Esteve com os jovens. Esse convite foi bem antes, já tem um bom tempo. E então, mais essa viagem para a gente fazer antes mesmo de ir a Portugal. E tem uma outra viagem que os irmãos precisam saber também. Se o Senhor quiser, a minha mãe vai completar 95 anos, e eu acho que se fosse você ia fazer todo o esforço para estar lá, para ver sua mãezinha, para cantar os parabéns para sua mãezinha. Então, vocês vão me entender. Já pensou? E nós estamos fazendo esse esforço. Tudo caiu em cima de setembro para ir até lá. Então, mais 3 viagens pela frente, se o Senhor quiser. Mas, isso posto, eu peço aos irmãos que estejam orando pela Elisama. Ela está na UTI. A Elisama vem tendo certos apagões, chama apagão, o corpo não aguenta, ela então não é um desmaio, mas desfalece em certo sentido e continua na UTI. Essa noite foi uma noite boa, razoável, graças ao Senhor. Está tomando a medicação. Quando tiver uma oportunidade, eu vou contar. Na quarta-feira, que eu gosto de contar. Na quarta-feira, eu posso falar isso. A luta que foi para ter essa imunoglobulina, que é uma medicação caríssima. Nós não temos condições de comprar essa medicação, mas o Senhor, como sempre, abriu portas e isso foi possível. Também temos, irmãos, o nosso irmão José Afonso, que teve um problema cardíaco, arritmia cardíaca, está hospitalizado, está lá no check-up, Hospital Check-up, e esperamos que ele possa ser bem assistido e possa sair da situação que ele está. A irmã Graça Xavier, Prado Xavier, foi bem sucedida na sua cirurgia. Ela fraturou o braço e levou muito tempo para fazer a cirurgia devido ao problema cardíaco que ela tem também. Então, foi feita a cirurgia, ela está passando bem. E um outro caso é da dona Leonice. Alguém sabe dizer se dona Leonice fez a cirurgia mesmo de catarata, como estava esperado? Alguém sabe dizer? Pronto, então está em recuperação. A dona Leonice fez a cirurgia de catarata, está em recuperação, oremos por ela. E eu também peço aos irmãos orações pelo seu Francisco, meu genro, que soube agora que uma das unidades dele pegou fogo essa madrugada, e eu não sei, inclusive ele está com a Elisama lá na UTI, ele que está lá, não sei nem como é que ele está administrando isso, mas os irmãos orem por isso, para que o Senhor oriente e não tenha nenhuma vítima, não sei, saiu aqui no jornal, alguma coisa assim, tá bom? Então, quem são os aniversariantes dele? Eu acho que tem pouca gente aniversariante, está se aniversariando. Está aqui, olha aí, Márcia de Melo Monteiro. A Márcia veio. Márcia, parabéns, Márcia, pelo seu aniversário natalício. Alan Micael Nobre Frota, eu já perdi até as contas da idade do Alan. Que o Senhor abençoe você, Alan Frota, que o Senhor te abençoe ricamente. Mariene Cardoso, cadê a dona Mariene? É a senhora, fique em pé, por favor, senhora Conrado. Pois é, não é Mariene? Foi Cardoso? Foi? Esqueça, então apague, delete aí. Senhora Mariene Conrado Salustiano, fique em pé, por favor, senhora Mariene. Olhe para trás para as pessoas saberem quem é a senhora. E lhe dá de presente Abil, porque a senhora gosta de Abil. Olhe para trás, por favor. Aí, o que é que nós vamos dizer para ela?
Parabéns. Parabéns. Sim, senhor. Lucas, você fez aniversário no dia 23. Fique em pé, por favor, Lucas, para a gente dar os parabéns seus. Lucas, você convidou o pastor Biratã para o seu aniversário? Não, Lucas. Olha, eu estou aliviado, porque você não me convidou também. Ele também está aliviado, porque você não fez discriminação, né? Mas o que é que nós podemos dizer para Lucas? Parabéns, Lucas. Gostou dos parabéns, Lucas? E gosta de fazer entrevista aqui? Posso marcar um dia para você fazer uma entrevista aqui? Está marcado. Então, na próxima oportunidade, mas não deixe de vir à igreja por causa disso não, por favor, tá? Antônio Júlio de Oliveira, eu vi seu Antônio Oliveira, seu Júlio, o senhor está aí com a dona Ivanilda, né? Olha aí, dona Ivanilda, que prazer falar com a senhora, o seu Júlio. O que é que nós vamos dizer para o seu Júlio? Parabéns, seu Júlio. Que bom ver a senhora, dona Ivanilda. Fique em pé aí para a gente dar os... O que é que vamos dizer para ela? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Quanto tempo que eu não ponho colírio nos olhos para ver a senhora, né? Que bom. O Senhor abençoe vocês ricamente, viu? Pare tudo, né, irmãos? O seu Paulo Jucá também é gente, né? Ele faz aniversário, cada ano ele faz aniversário. O senhor pode ficar em pé, por favor, seu Paulo da Silva Jucá. O que é que ele diz? Pelo menos, né? O que é que nós vamos dizer para ele? Parabéns, Paulo Jucá. Olha aí, até a criança deu os parabéns para o seu Paulo Jucá. E dona Raimunda da Silva Pinheiro veio dessa vez? Dona Raimunda veio. Ei, dona Raimunda. Ei, é dia 31, foi ontem. Teve bolo, dona Raimunda? Teve. O pastor Biratã foi? Hã? Se foi, pastor? É mesmo? Dona Raimunda, que discriminação é essa? A senhora convidou o pastor Biratã e eu fiquei de fora, dona Raimunda. Ah, dona Raimunda. Vocês foram convidados, irmãos? O senhor Edevaldo, o senhor foi convidado? O senhor também foi? Ah, foi na sua casa? Então tinha muita gente, né? Dona Raimunda, o que foi que eu lhe fiz? Não, surpresa, tinha que fazer surpresa para mim, né? Tá vendo, seu Valdir? É assim mesmo, seu Valdir. É assim mesmo. O que a gente vai fazer, né? É se contentar, porque o irmão foi... O senhor comeu muito, pastor? É por isso que ele veio ontem mais ou menos bonitinho, bem vestidinho, né? O senhor já sabia, né? Ei, pastor, o senhor tem que dizer, olha, vai ter uma surpresa lá, não quer ir não de penetra? Pelo menos, né? O que é que nós vamos dizer para a dona Raimunda? Parabéns, dona Raimunda! Seu Deusimar, me convide também, seu Deusimar. É assim, olha, tá vendo? Maria, cadê Maria? Maria, você vai me convidar para os seus 15 anos? Quantos anos você tem agora? 5? Daqui a 10 anos, né? 10 anos, irmão, sei lá, viu? Sei lá. Mas, irmãos, vamos então orar pelos aniversariantes, incluindo Dona Maria, Dona Raimunda Pinheiro, que não me convidou, pastor. Seu Deusimar, que coisa, seu Edevaldo, e a casa tinha lugar ainda para mais um, não tinha? Tinha, ele disse que tinha, olha. Eu quero me enturmar com o senhor, pastor, para ver se eu vou lá, né? Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai Celeste, graças te damos pela tua muita misericórdia para conosco. Graças te damos por teu Filho, nosso amado Salvador Jesus. Ajuda-nos para que nos amemos uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Perdoa os nossos pecados e prepara-nos, Senhor, para logo mais voltarmos, a fim de participarmos da ceia do Senhor. Nós oramos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, lembrando, hoje à noite teremos a ceia do Senhor. Dona Ivana, prazer, Fabiana, prazer em ver a senhora, ainda que de longe.